Bom dia, igreja. A nossa leitura se encontra no Salmo 96. Um novo cântico. Cantem ao Senhor, todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Cada dia proclamem a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome e entrem nos seus átrios trazendo ofertas. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. Digam entre as nações, o Senhor reina, por isso firme está o mundo, e não se abalará. Ele julgará os povos com justiça. Regozijem-se aos céus e exulte a terra. Ressoe o mar e tudo que nele existe. Regozijem-se os campos e tudo que neles há. Cantem de alegria todas as árvores da floresta. Cantem diante do Senhor, porque ele vem. Vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Glórias, glórias ao nosso Deus. Amém. Se você está feliz, muito feliz de ter a nossa irmã Renata fazendo parte da nossa família, diga um amém bem forte. Amém. Glórias a Deus. Versículo 10 deste Salmo 96, versículo 9. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. Amém. Nós estamos, nesses domingos, durante a mensagem, falando sobre a adoração ao nosso Deus. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Vamos orar. Louvado seja sempre o Senhor. Como diz neste salmo, Pai, cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra, porque o Senhor é grande, digno de todo louvor. O Senhor é o nosso Deus e queremos sempre te louvar. O Senhor Deus nos dá este privilégio de nos achegarmos na sua presença, na sua gloriosa presença, por meio de Jesus Cristo. Obrigado, Pai, porque não somos dignos por nós mesmos. E obrigado, Senhor Deus, por teu Espírito Santo que habita em nós e que nos dá a coragem para podermos entrar na sua presença. Obrigado por este primeiro dia da semana que o Senhor fez e o Senhor estabeleceu para que os teus filhos, como uma família, possamos nos reunir para adorar ao Senhor. E que possamos, Pai, ter o nosso coração bem pertinho do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus, o nosso Pai, está à procura de verdadeiros adoradores. E essa daqui é uma das características do verdadeiro adorador do Pai. O Pai está procurando verdadeiros adoradores que têm o coração pertinho dele. Que tem, e a Bíblia muitas vezes, ela fala sobre coração e mente. As duas coisas são sinônimas na Bíblia. Coração e mente. Bem pertinho dele. São esses os adoradores que o Pai procura. O verdadeiro adorador
ele coloca o coração e a mente bem pertinho do Pai. Qual que é a sua reação quando você está falando com alguém, conversando com alguém, algo muito importante, e a outra pessoa está com o pensamento longe, e você percebe que ela não está prestando atenção naquilo que você está dizendo? Qual que é a sua reação? Você está falando uma coisa importante, você olha para a pessoa, você vê pelo olhar da pessoa que o olho dela está vagando. Parece que ela está em outro mundo. E você olha aquilo. Aí às vezes a gente fala assim, ô, acorda. Onde você está? Estou falando com você. Alguém já passou por essa experiência? Eu já. Dando dos dois lados. Infelizmente. E aí dá aquele cutucão, ó, estou falando com você. Você prestou atenção no que eu falei? Ah, claro que eu prestei, então fala o que eu falei. Ah, tá bom, não prestei atenção não. E não é difícil isso acontecer, né? Quando a gente está num diálogo, né? A pessoa nos chamar a atenção, porque muitas vezes o nosso pensamento não está ali naquela conversa. Não está ali, a gente está ouvindo, e isso mostra um desinteresse, mostra que aquele assunto para mim não é importante. Infelizmente é essa a clara descrição disso. Na adoração ao Senhor, pode ocorrer a mesma coisa também. Pode ocorrer a mesma coisa quando nós adoramos ao Senhor, se nós não ficarmos atentos, se nós não ficarmos ligados no que estamos fazendo. Da mesma forma, Deus também muitas vezes nos chama a atenção para este fato. De diversas maneiras, em várias épocas, Deus chamou a atenção do seu povo por causa disso. De várias maneiras, Deus chama a atenção, porque muitas vezes também, na adoração, o nosso pensamento, o nosso coração, não está inteiramente voltados para o Senhor. E que bom que Deus nos chama a atenção. Que bom, porque nós precisamos mesmo ser chamados a atenção para um fato tão importante como esse. Porque nós somos humanamente, nós falhamos nesse quesito muitas vezes. E é bom a gente ter pessoas do nosso lado que dá aquele, onde você está? É bom, e é bom que Deus esteja do nosso lado com a sua palavra também, nos chamando a atenção para esse fato, porque senão, nós não íamos ter a oportunidade de ficar pertinho dele. Ele iria simplesmente nos abandonar. Mas ele nos chama a atenção. O Espírito Santo nos mostra, através da palavra, que existem situações na adoração a Deus, que ele, nosso Deus, ele não aceita tal adoração. É interessante isso. O Espírito Santo, ele nos mostra na sua palavra, que existem situações em que o adorador se encontra e que Deus não recebe tal adoração. E eu gostaria que nós pudéssemos ouvir o Espírito Santo de Deus através da sua palavra. Porque o Espírito Santo, ele nos fala, Deus nos fala, Jesus nos fala através da sua palavra. E aqui nós vamos ver, se nós temos em nosso coração, como nós nos propusemos aqui, na primeira vez que nós falamos sobre a adoração, se nós nos propusemos a sermos verdadeiros adoradores, então nós vamos prestar maior atenção neste ponto, porque o Pai, ele está à procura de verdadeiros adoradores, e o Pai vai nos dizer algumas maneiras, algumas situações, em que ele não recebe a nossa adoração. E é bom nós sabermos essas coisas. Talvez
você, na sua leitura bíblica, possa fazer também uma lista com várias coisas que você encontra, que Deus não esteja recebendo a adoração. Mas eu quero citar 4 aqui hoje, de manhã. Por exemplo, uma das situações, nós falamos até semana passada, e é óbvio, quando não nos reunimos como igreja. Quando não nos reunimos como igreja. Nós podemos e devemos nos reunir quantas vezes quisermos durante a semana. Aonde quisermos. E devemos fazer isso. Nos cursos de teologia, nós nos reunimos para aprender a palavra, nos grupos casas, nas nossas orações em casa, e é excelente, é ótimo nós adorarmos, nós louvarmos a Deus em todo e qualquer lugar. Que presente que Deus nos deu. E podemos fazer isso de domingo a domingo, aonde quisermos. Porém, Deus estabeleceu o primeiro dia da semana como um dia especial, que nenhuma reunião durante a semana substitui o culto do primeiro dia da semana. Podemos nos reunir todos os dias e devemos, aonde quisermos, para adorar o Pai. Mas nenhuma dessas substituirá a adoração no primeiro dia da semana. E é interessante, porque a Bíblia vai nos ensinar que Deus, Ele estabeleceu esse dia por algumas razões. No primeiro dia da semana, Jesus instituiu a ceia do Senhor, quando Ele ressuscitou, quando Ele estava para morrer, Ele estava reunido a última vez com seus discípulos, numa quinta-feira à tarde. E Ele, participando da Páscoa Ele estabeleceu a ceia do Senhor e disse para os seus discípulos: não beberei deste vinho novo, até aquele dia, que eu beberei com vocês, no reino do meu Pai. E o reino de Deus começou depois da ressurreição de Jesus, que foi no primeiro dia da semana, a ressurreição do nosso Senhor, se deu no primeiro dia da semana, num domingo bem cedo. Então nós nos reunimos, porque o Senhor venceu neste dia. E os apóstolos, neste pensamento, com toda a bagagem judaica do sábado, eles começaram a se reunir no primeiro dia da semana. E o nosso Senhor, quando foi no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, a palavra Pentecostes significa 50 dias, e era 50 dias depois da Páscoa. Era celebrada uma festa judaica que Deus estabeleceu na lei de Moisés, chamado a festa dos primeiros frutos. Dia de Pentecostes, eles celebravam os primeiros frutos da colheita, e Deus estabeleceu isso no Velho Testamento como uma profecia dos primeiros frutos que Deus colheria no seu reino, no dia de Pentecostes, onde quase 3.000 pessoas foram libertas do pecado e entraram no reino de Deus como os primeiros frutos do reino de Deus. Primeiro dia da semana, o dia de Pentecostes, se dava 50 dias depois da Páscoa, você conta, 50 dias, dá no primeiro dia da semana. Nós temos exemplos aprovados pelos apóstolos que foram guiados pelo Espírito Santo. Atos capítulo 20, versículo 7, diz que os apóstolos se reuniam no primeiro dia de semana a fim de partir o pão. Por quê? Porque era um dia especial, aonde, através do corpo e do sangue do Senhor, nós celebramos a morte. Sim, como lá em 1 Coríntios capítulo 11 fala, que nós não podemos esquecer que Cristo morreu. Mas, acima de tudo, celebramos a ressurreição do nosso Senhor. Nenhuma reunião durante a semana substituirá a adoração do nosso Deus. E podemos, graças a Deus, nós não temos hoje um templo físico, onde nós temos que estar ali, somente ali para adorar, como no Velho Testamento. Mas hoje, em qualquer lugar, em qualquer dia, em qualquer hora,
nós podemos glorificar o nome do nosso Deus. Que bênção que nós temos. E quando eu não me reúno com meus irmãos, e posso fazê-lo, mas simplesmente por aquilo que Jesus disse, aquele que não estiver disposto a deixar pai, mãe, esposa, filhos, a sua própria vida, para me honrar, não pode ser meu discípulo. Então, se eu não me reúno com meus irmãos no primeiro dia da semana, e posso fazê-lo, Deus não vai receber a minha adoração. Porque eu tenho os elementos para fazer tal coisa, mas simplesmente, por causa de coisas que Jesus já tinha me dito antes, para que seja discípulo dele, eu pudesse fazê-lo. Nós vimos semana passada em Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns. E a palavra de Deus nos fala, quando fala segundo o costume de alguns, segundo os padrões de alguns, nós vamos para Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, que nós temos que nos apresentar diante de Deus como sacrifícios vivos, e não nos amoldarmos ao padrão deste mundo. Qual que é o padrão deste mundo com relação a isso? Eu vou assistir culto. O padrão do mundo, eu vou quando dá. Se eu não tiver nada para fazer, eu vou lá domingo. Este é o padrão desse mundo, e a palavra fala que nós temos que nos apresentar como sacrifício vivo, e não nos amoldarmos ao padrão desse mundo, porque o costume desse mundo é esse. Mas nós queremos ser verdadeiros adoradores. É isso que nós vamos buscar. E pedir a Deus a sua misericórdia, e não deixarmos de nos reunir como igreja. Uma outra coisa que a palavra também nos fala sobre o cuidado que nós temos que ter se Deus está recebendo a nossa adoração. Quando nos reunimos, quando nós estamos aqui hoje, mas não estamos presentes. Vou repetir. Quando nós estamos reunidos, mas não estamos presentes. É aquilo que eu falei agora no começo com aquelas perguntas. E Jesus falou sobre isso lá em Marcos, no Evangelho de Marcos. Pode colocar aí o Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 6. Jesus chamou a atenção do povo de Deus, dos sacerdotes, dos líderes religiosos, com relação a isso. Evangelho de Marcos, capítulo 7, Jesus respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me adoram. É adoração em vão. Quando os nossos lábios estão se mexendo, o nosso corpo, nossas mãos estão se levantando, ou nossos joelhos estão dobrados, quando todo o aspecto visual está em ação, nós podemos olhar para aquela pessoa e falar, essa pessoa está lá no céu. Mas não é nós que avaliamos, é Deus. Mas para Deus, muitas vezes, essa adoração é em vão, se os pensamentos e o coração não estiver bem pertinho do Pai. Em vão me adora. A boca se mexe, o corpo se mexe, o ato de adoração de pegar o pão, de pegar o suco, colocar na boca está sendo feito, porém atos externos. Mas o ato que vem do coração do verdadeiro adorador não está ali. E esta adoração Jesus está falando, é em vão. É em vão. Nós devemos honrar Deus com os lábios. Devemos honrar Deus, como diz em Hebreus, com o fruto dos lábios que confessaram Jesus, que confessam.
Nós devemos honrar a Deus com o nosso ato de adoração, de pegar o pão e colocar na nossa boca, de pegar o suco, colocar na nossa boca, de colocar a nossa oferta. Os atos externos vão acompanhar, mas a adoração começa de dentro para fora. Esse é o adorador que o Pai está procurando. É o verdadeiro adorador. Aquele que tem o coração bem pertinho do Pai. Aquele que tem o coração bem pertinho do Pai. Quando nossos lábios estão mexendo, mas o coração não está perto dele, Jesus está dizendo, é em vão essa adoração. Um outro ponto interessante sobre a aceitação da adoração, continuando o Evangelho de Marcos, capítulo... Antes de eu passar para o próximo ponto, deixa eu dar mais uma ilustração. Coloca aquela passagem, a próxima passagem aí, que todos nós conhecemos bastante. Deixa eu ilustrar este ponto sobre o coração pertinho do Pai, com uma passagem bíblica profunda. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, quando o apóstolo Paulo vai corrigir os cristãos de Corinto, que estavam reunidos no primeiro dia da semana, porque aí diz que estavam reunidos como igreja, e essa expressão significa isso. 1 Coríntios capítulo 11, capítulo 11, a partir do versículo 23, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer como a ceia era para ser feita da maneira como Deus a recebia. E ele diz, versículo 23, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. E da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso, sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Essa é a maneira correta. Agora a correção. Versículo 27. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Aquele que participa da ceia, sem discernir, sem nenhum discernimento, sem estar os pensamentos, a mente, o coração voltado, discernindo o que significa o corpo do Senhor naquela cruz para a nossa vida, está fazendo para a própria condenação, diz a palavra de Deus. Coração e mente, pertinho do Pai. E devemos nos examinar o que a palavra de Deus nos fala. Uma outra coisa interessante, continuando lá em Marcos capítulo 7 de Marcos, uma outra questão que Deus não recebe a nossa adoração. Marcos capítulo 7, e o versículo 7, continuando o texto, ele começa dizendo, em vão me adoram. Ele termina o texto dizendo sobre coração estar longe, em vão me adoram. Começa de novo. A adoração em vão. Ele dizendo de que maneira? Ele vai dizer, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam o mandamento de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes, vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Você sabe com quem Jesus estava falando essas palavras? Não era com pagãos. Não era com pessoas que não acreditavam em Deus. Eram com os sacerdotes do templo do Senhor. Era com os líderes religiosos que Jesus estava dizendo essas palavras.
que a adoração que eles estavam prestando e ensinando o povo a prestar era em vão, porque não passavam de ensinamentos, regras, tradições que os homens foram passando de pai para filho e assim por diante. Jesus está falando, esse tipo de adoração é em vão. A verdadeira adoração ao Senhor vem daquilo que Jesus falou para a mulher samaritana em João capítulo 4, é em espírito e em verdade. É com o coração pertinho do Pai e dentro das Escrituras, daquilo que Jesus nos ensina sobre a adoração. Então, quando uma adoração é prestada, e eu estou prestando uma adoração, eu preciso verificar se Deus pediu tal coisa na adoração. Ou se foi simplesmente os homens que acharam isso bonito, e vamos fazer isso que Deus vai gostar, que é muito bonito. Jesus está dizendo, é em vão. Adoração é em vão. Não chega até Deus. A adoração que é ensinada por homens, doutrinas humanas sobre a adoração, não chega até Deus, Jesus está dizendo. Por isso, Jesus diz que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores, aqueles que têm a sua palavra nas mãos e medita nela de dia e de noite, querendo fazer a vontade do Pai em todos os aspectos, e também com relação e principalmente à adoração. Porque é de acordo com a vontade de Deus, a adoração que prestamos a Ele. E não a nossa vontade, e não da vontade de um homem, mas é da vontade de Deus. Então, você que está aqui nos visitando, que bom, e seja muito bem-vindos. Queremos que vocês estejam sempre conosco. Mas, eu gostaria de fazer um desafio para você. Na verdade, eu vou fazer 2. Aquilo que você viu e ouviu aqui hoje, nesta manhã, no culto de adoração, questione a cada um dos que estava aqui e pergunte a ele, aonde é que Deus pediu isso na adoração nas Escrituras? Tenho certeza que esses irmãos vão mostrar, dentro do contexto, aquilo que nós fizemos para o nosso Deus aqui hoje, que está na sua palavra, não porque nós somos justos, não porque nós somos bonzinhos, mas é pela misericórdia de Deus que nos mostra na sua palavra. Porque Ele nos constrange com a sua palavra. E outro desafio, que você que está aqui nos visitando, é o que você faz para Deus aonde você adora, onde é que está escrito nas Escrituras. Procure. Se estiver, glória a Deus. Se não, precisa pensar se Deus está recebendo essa adoração. E o último ponto, com relação a isso, além de Deus prezar bastante a questão de estarmos reunidos como igreja no primeiro dia da semana, Deus querer que nosso coração e nossa mente esteja pertinho dEle, e que nós adoremos em verdade, em cima daquilo que Ele nos ensina, Deus também corrigiu a nação de Israel, e Ele disse que a adoração deles, Deus disse para a nação de Israel, era repugnante, o termo que Deus usou para a nação de Israel. Vamos acompanhar essa leitura em Isaías. Isaías capítulo 1, versículo de 11 a 17, está no slide aí a referência. Isaías capítulo 1, olha o que o profeta enviado por Deus disse aos seus compatriotas. Olha o que o profeta disse para os líderes religiosos da nação de Israel. Olha o que o profeta disse para os seus irmãos. Olha o que a mensagem que Deus mandou o profeta enviar. Para que me oferecem tantos sacrifícios? É interessante que o sacrifício aqui no Velho Testamento era prescrito por Deus. Mas Deus agora está perguntando.
para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim chega de holocaustos, de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Interessante que Deus, você vai ver a nação de Israel, como Deus tinha prazer nesses sacrifícios, quando eram feitos da maneira certa. Mas aqui, Deus está dizendo, não tenho nenhum prazer. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados, reuniões, não consigo suportar as suas assembleias cheias de pecado. Suas festas de luas novas e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim. Não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão e defendam a causa da viúva. A nação de Israel estava fazendo a adoração a Deus, sacrificando, tinha incenso, tinha a guarda do dia de sábado, as luas novas, porém, a vida em sociedade, a vida para com seus irmãos, a benevolência, a caridade estava em falta. E Deus não recebeu a adoração, mesmo que tivessem os holocaustos, os incensos, orações, tinha tudo que Deus tinha prescrito na lei. Mas o coração, a vida em sociedade, os irmãos, e é isso. Esse é um princípio de Deus, que nós vamos encontrar no Novo Testamento. É interessante que no Novo Testamento, você conhece muito bem essa passagem. Atos capítulo 10, nem coloquei no slide. Atos capítulo 10, Cornélio, um pagão, um homem que não fazia parte da nação de Israel, não tinha o direito nem de entrar dentro do templo, porque não era judeu, mas ele orava. A palavra de Deus fala em Atos capítulo 10, versículo 1 em diante, fala que ele orava continuamente a Deus, cuidava das pessoas, era caridoso, benevolente, ele e toda a sua família. E sabe o que aconteceu ali? A palavra de Deus fala que as orações deste homem subiu até Deus, como oferta memorável diante de Deus. Que interessante, né? Aqui em Isaías, o povo de Deus oferecendo tudo aquilo, e Deus fala, não quero nada disso de vocês. E lá, Deus aceitou. Que presente que nós temos de Deus, a sua palavra, para nos... Onde você está? Aquele amigo que está do nosso lado, que não vira as costas e simplesmente sai, e depois você pergunta, por que você saiu? Você não estava nem dando confiança? Não. Deus é aquele amigo que está ali, que nos chama a atenção. Que maravilha que nós temos Deus do nosso lar. E a sua palavra, nos mostrando como nós devemos. Vamos lembrar que a adoração ao Senhor é um privilégio para nós. Vamos lembrar que a adoração é um privilégio que nós temos. Vamos lembrar que a nossa adoração é honra e glória para o nosso Deus. Vamos lembrar. Vamos lembrar que a nossa oração é para que o nosso coração e a nossa mente fique pertinho do Pai. Vamos lembrar. Para que nós sejamos verdadeiros adoradores. Vamos lembrar do desafio de
não deixarmos de nos reunir como igreja. E vamos lembrar de quando estivermos reunidos, temos o nosso coração, a nossa mente bem pertinho do Pai. Lembrar de adorar o Senhor conforme as Escrituras ensinam. E não deixar a adoração simplesmente fazer aquele pano, aquele papel bonito, mas a adoração a Deus possa ser estendida na misericórdia, na caridade, na piedade no mundo lá fora. Que Deus nos abençoe para termos o nosso coração bem pertinho do Pai. Senhor, nosso Deus, obrigado, Pai, por sua palavra que é tão poderosa, que nos ajuda, nos move, Pai, para pertinho do Senhor. Obrigado, porque o Senhor é o nosso Pai. E o Pai que ama, Ele ensina, Ele corrige, Ele instrui, como essa instrução maravilhosa que o Senhor nos deu hoje, aqui nesta manhã. Em nome de Jesus, nós somos gratos ao Senhor. Amém.